Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia sobre o fim dos tempos que, olha, divide bastante gente. A visão de que a igreja vai passar pela grande tribulação antes do arrebatamento, o chamado pós-tribulacionismo. E para nossa análise, a gente está usando como base o Manual de Escatologia do Dwight Penkston, que faz uma crítica bem detalhada dessa perspectiva. Isso aí. É um tema complexo, né? Com certeza. Nossa missão aqui é entender o X da questão dessa teoria e, claro, olhar com atenção os argumentos e os contra-argumentos que o Penkston levanta. Tipo, por que essa visão existe? Quais são os pontos que pegam? Vamos fundo nisso. Para começar, o que exatamente diz o pós-tribulacionismo? Assim, de forma simples. Basicamente, é a crença de que a igreja continua aqui na Terra durante todo aquele período osso, a tribulação. Exato. E o arrebatamento, aquele momento super esperado, né, dos crentes serem levados para encontrar Cristo. Só aconteceria junto com a segunda vinda visível de Jesus, bem no finalzinho da nossa era. Tipo, a igreja sobe ao encontro dele e já desce junto, na sequência. Um defensor dessa ideia, Alexander Rees, que está citado na fonte, ele resumiu bem, né? Disse algo como: a igreja de Cristo não será retirada da terra até o segundo advento de Cristo. Consequentemente, os cristãos desta geração serão expostos às aflições finais sob o anticristo. É direto, mas as implicações são enormes, né? Nossa, são mesmo. Exato. E o ponto de partida da análise do Pentecoste é muito interessante. Ele argumenta que o pós-tribulacionismo se constrói, assim, em grande parte, em cima de uma série de negações. Negações? Como assim? Negações de pilares da visão oposta, a pré-tribulacionista. É quase como se a teoria se definisse mais pelo que ela não acredita, sabe? Do que por uma base totalmente independente nas escrituras. Entendi. Quer dizer, para ela funcionar, precisa desmontar outra visão primeiro. Isso. Pensa comigo. Para a igreja passar pela tribulação, algumas ideias pré-tribulacionistas têm que ser descartadas. Primeiro, a ideia do dispensacionalismo. Aquele conceito de fases diferentes para Israel e para a igreja, né? Exatamente. Se você não separa esses capítulos do plano de Deus, fica mais fácil, vamos dizer, colocar a igreja num período que Jeremias chama de tempo de angústia para Jacó, que claramente se refere a Israel. Faz sentido. Aí, ligado a isso, nega-se a distinção clara entre Israel e a igreja. Também se reinterpreta a natureza da tribulação. O pré-tribulacionismo vê como um tempo primário de ira divina, certo? Certo. O pós-tribulacionismo precisa meio que suavizar essa ideia de ira para justificar a presença da igreja ali. Não faria sentido a noiva de Cristo passando pela ira dele. Entendi. E tem mais negações? Tem sim, outras bem importantes. Fundir o arrebatamento e a segunda vinda num evento só. Abandonar a doutrina da iminência. Aquela ideia de que Cristo pode voltar a qualquer momento, sem aviso. Isso. Eles substituem isso pela necessidade de sinais acontecerem antes. Também afirmam que a profecia das 70 semanas de Daniel já se cumpriu toda no passado, não deixando espaço para um cumprimento futuro na tribulação. Nossa! E por fim aplicam à igreja passagens que, para os pré-tribulacionistas, são claramente sobre Israel, como vários trechos de Mateus 24 e boa parte do Apocalipse, ali do capítulo 4 ao 19. Caramba! Então, a crítica central do Pentecostais é que essa visão se apoia muito em desmontar a outra? Talvez mais do que em construir um caso positivo tão forte assim, de forma independente, a partir das Escrituras? É uma crítica de método, né? Bem forte. Exato. Bom, vamos então ver como o Pentecoste lida com os argumentos específicos dos pós-tribulacionistas, começando pelo argumento histórico, que, olha, parece forte num primeiro momento. A galera do pós-tribal costuma dizer: opa, espera aí, essa ideia do arrebatamento antes da tribulação é nova. Surgiu lá para 1830 com J. N. Darby, os irmãos de Plymouth. Como algo tão importante ficou escondido por 1800 anos? O Rees e o Cameron, citados por Pentecoste, usam essa linha. Parece um questionamento justo, não acha? Olha, é um ponto que impressiona, sim, mas o Pentecoste oferece algumas respostas bem interessantes. Primeiro, ele alerta sobre o perigo do argumento do silêncio. O que seria isso? É perigoso concluir algo só porque não foi dito explicitamente ou detalhado no passado.
Ele lembra, por exemplo, da doutrina da justificação pela fé, tão central na Reforma, né? Fundamental. Pois é, mas ela também não foi articulada exatamente da mesma forma nos primeiros séculos. Nem por isso era falsa antes. A dificuldade histórica em formular algo não anula a base bíblica, entende? Entendi. Não é porque não tinham tratado sobre isso no século II que a ideia não existia. Exato. Segundo ponto, e esse é bem relevante. Pentecoste argumenta que a igreja primitiva vivia numa constante expectativa da volta iminente de Cristo. Essa postura de ele pode voltar hoje só se encaixa bem com a ideia de um arrebatamento pré-tribulacional. Por quê? Ora, se a volta dependesse de todos os eventos da tribulação acontecerem primeiro, o anticristo surgir, a marca, as taças da ira, enfim, essa expectativa diária, a qualquer momento, não faria tanto sentido, concorda? Então, se for para usar o silêncio da história, talvez ele aponte para o outro lado. Interessante essa inversão. E tem um terceiro ponto que eu acho bem esclarecedor. Pentecost menciona o conceito de desenvolvimento progressivo do dogma, que foi bem articulado por teólogos como James Orr. A ideia é que a compreensão teológica da igreja não surgiu pronta, foi um processo. Desenvolvido em fases, imagino. Isso. Orr sugere uma ordem histórica. Primeiro, debates sobre Deus, a Trindade. Depois, sobre o homem, o pecado, antropologia. Aí veio a natureza de Cristo, cristologia. Depois, a salvação, soteriologia, lá na Reforma. A escatologia, o estudo das últimas coisas, só entrou mesmo no foco principal do debate bem mais tarde. Então seria natural que algumas doutrinas escatológicas só fossem detalhadas, sistematizadas mais recentemente. Exatamente. A ausência de uma formulação super detalhada nos primeiros séculos não seria, assim, surpreendente nesse modelo. Faz sentido. Não ter um manual no século II não significa que a semente da ideia ou a expectativa não estavam lá. Isso conecta direitinho com o próximo ponto de atrito, a iminência. Os pós-tribulacionistas dizem que a volta a qualquer momento é impossível por causa de profecias que precisavam acontecer primeiro. Tipo, Jesus previu a destruição de Jerusalém, Pedro soube como morreria, Paulo teve suas viagens, prisões, o evangelho precisava alcançar o mundo, a apostasia tinha que se desenvolver, muitos pré-requisitos que anulariam a iminência. Sim, mas a resposta de Pentecostes é bem pragmática. Ele olha para o comportamento dos próprios apóstolos. Pedro, mesmo sabendo como ia morrer, e Paulo, ciente das prisões futuras e do avanço do evangelho, eles continuaram a escrever e a exortar os crentes a viverem na expectativa iminente da volta do Senhor. Como se uma coisa não anulasse a outra para eles. Parece que sim. É como se eles entendessem que o desenrolar previsto da história, as coisas que tinham que acontecer, poderia ser interrompido a qualquer momento pela vinda de Cristo para levar a igreja. Curioso isso. E mais, Pentecostes destaca várias passagens que parecem ordenar essa espera vigilante, sem pré-requisitos, coisas como João 14, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, Coríntios 1, aguardando a manifestação de nosso Senhor, Filipenses 3, esperamos o Salvador, Tessalonicenses 1, esperar dos céus a seu Filho, Tito 2, aguardando a bem-aventurada esperança. São muitas exortações à espera, né? Muitas. Ele também cita pais da igreja primitiva, como o Clemente de Roma, o Didaqué, que reforçam essa mentalidade de vigilância constante. Vigiai, pois não sabeis a hora. Para Pentecoste, a iminência era a postura padrão da igreja. Essa tensão entre profecias de longo prazo e a espera iminente é fascinante. Ok, vamos ao terceiro argumento. A promessa de tribulação para a igreja. O pessoal do pós-trib diz, olha, a Bíblia fala claro que a igreja vai passar por aflições. João 16:33, no mundo tereis aflições. A gente vê isso em Atos. Logo, a igreja passa pela tribulação com T maiúsculo. Como o pentecostal responde a isso? Ele usa duas distinções que ele considera fundamentais. A primeira é aquela que a gente já falou, a separação entre Israel e a igreja. Ele insiste. Passagens sobre a tribulação específica de Israel, ligada à sua purificação para o reino, não podem ser simplesmente transferidas para a igreja.
São planos divinos distintos. Certo. Não misturar os destinatários. E a segunda distinção? A segunda é crucial e tem a ver com a palavra tribulação em si no grego, klipsis. Ela pode ter um sentido geral, sabe? Falando de sofrimentos, perseguições, pressões que os crentes enfrentam em qualquer época por causa da fé. Como em João 16:33. É a tribulação com T minúsculo. O sofrimento normal da vida cristã no mundo. Exato. Mas a palavra também pode ter um sentido técnico, escatológico, se referindo àquele período específico de 7 anos de juízo intenso, chamado de Grande Tribulação. Esse período é descrito com termos muito fortes: ira de Deus, indignação, destruição. Entendi. Uma coisa tem um dia ruim, outra é enfrentar o apocalipse. Perfeito. A tribulação geral é prometida à igreja, faz parte. Já o período da grande tribulação, marcado pela ira divina, é algo do qual a visão pré-tribulacionista diz que a igreja será poupada. Lembra de Tessalonicenses 5:9? Deus não nos destinou para a ira. Lembro. Então, o pós-tribulacionismo, segundo Pentecostes, precisa minimizar essa característica de ira da grande tribulação para poder colocar a igreja lá dentro. Entendi a diferença entre passar por tribulações e passar pela grande tribulação como o período de ira divina. Isso nos leva direto para a interpretação de Daniel 9, 24 e 27, a profecia das 70 semanas. Olha, isso é um campo de batalha mesmo. É verdade. Pós-tribulacionistas, como um autor chamado Rose, que Pentecost cita, defendem que tudo ali já se cumpriu. Tipo, a 70 semana teria ocorrido logo depois das 69, sem intervalo, pegando o ministério de João Batista e Cristo. Cristo seria o Ele que confirmou a aliança, e sua morte teria feito cessar os sacrifícios. E as 6 bênçãos lá de Daniel 9, 24 já teriam sido cumpridas para a igreja. Ok, mas Pentecoste discorda frontalmente. Primeiro, ele lembra o óbvio no texto. Daniel 9:24 diz que as promessas são para o teu povo de Daniel e a tua santa cidade, ou seja, Israel e Jerusalém. Não para a igreja, diretamente. Exato. E, sejamos honestos, Israel como nação ainda não experimentou plenamente aquelas 6 promessas. Fim da transgressão, justiça eterna, enfim. Isso aponta forte para um cumprimento futuro, ligado ao reino messiânico. Aplicar isso primariamente à igreja seria tirar a profecia do seu contexto original. Entendi. E o Ele que confirma a aliança? Esse é outro ponto-chave. Pentecoste analisa quem é o Ele que confirma a aliança por uma semana em Daniel 9:27. Gramaticalmente, olhando o texto, o antecedente mais provável é o príncipe que há de vir, do verso 26. Que está associado ao povo que destruiu Jerusalém, os romanos. Israel e não Cristo. Faz sentido gramaticalmente. E tem mais. Pentecoste lembra que o próprio Jesus, lá em Mateus 24:15, fala do abominável da desolação de Daniel como um evento futuro, um sinal claro do início da grande tribulação, bem depois da sua própria morte. Se já tivesse se cumprido com ele, por que ele falaria no futuro? Boa pergunta. E tem um detalhe histórico importante. Os sacrifícios judaicos continuaram lá no templo até 70 DC, décadas depois da cruz. Se Cristo os fez cessar na sua morte, como explicar isso? A visão histórica pura e simples não bate com os fatos. É verdade, tem essa questão histórica. Por fim, ele apela à consistência na interpretação. As primeiras 69 semanas se cumpriram de forma literal e cronológica impressionante, porque a 70 seria diferente, tipo espiritualizada ou reinterpretada. A interpretação literal apontaria para uma 70 semana ainda futura e também literal. Nossa, essa análise de Daniel 9 é realmente um ponto crucial. Ok, argumento número 5, a ressurreição. Esse parece um nó teológico dos grandes. É complexo mesmo. A lógica pós-tribulacionista, segundo Reese, seria mais ou menos assim. Primeiro, a ressurreição dos crentes acontece no arrebatamento, isso está em 1 Tessalonicenses 4. Segundo, textos como Daniel 12 e Apocalipse 20 ligam a ressurreição dos justos à primeira ressurreição, à segunda vinda de Cristo e ao início do milênio que ocorre depois da tribulação. Terceiro,
Logo, o arrebatamento, que inclui a ressurreição, tem que ser pós-tribulacional. Fecha a lógica deles. Exato. E eles ainda usam a expressão último dia, que Jesus usa em João 6 e 11, para indicar um único evento de ressurreição no final. E o fato de Apocalipse 20 chamar a ressurreição pós-tribulacional de primeira reforçaria que não houve outra antes. Parece bem amarrado, não? Parece, mas Pentecostes desfaz esse nó com alguns pontos bem pertinentes. Primeiro, ele observa que nem todos os pré-tribulacionistas hoje concordam com a ideia inicial do Darby de que todos os justos, Igreja, Antigo Testamento, mártires da tribulação, ressuscitam juntos no arrebatamento. Ah, tem essa divisão interna. Tem. Muitos hoje veem a ressurreição da Igreja, que seria pré-trib, como um evento separado da ressurreição dos santos do Antigo Testamento e dos mártires da tribulação, que ocorreria lá na segunda vinda, no início do milênio. Se forem eventos separados, o argumento do Rees perde a base porque ele depende dessa simultaneidade total. Entendi. Se não é tudo junto, a ligação direta falha. Exato. Sobre o último dia, Pentecoste argumenta, como muitos outros teólogos, que essa expressão pode se referir a um período escatológico mais longo, incluindo tribulação, segunda vinda, milênio, e não necessariamente um dia literal de 24 horas. Se for um período, não exige uma única ressurreição em massa naquele exato instante. Faz sentido. E a citação de Isaías em 1 Coríntios 15. Tragada foi a morte pela vitória. Ah, sim. Pentecostes sugere que Paulo usa essa profecia para mostrar o resultado glorioso da ressurreição, a vitória final sobre a morte, que será plena no milênio, e não para fixar o momento exato de todas as ressurreições no mesmo ponto do tempo. É mais sobre o que se alcança do que quando exatamente cada grupo ressuscita. Entendi. É o resultado final. Mas e a questão mais forte? Por que Apocalipse 20 chama a ressurreição pós-tribulacional de primeira ressurreição? Isso parece indicar que é a primeira mesmo. Esse é o ponto-chave deles. Mas Pentecoste propõe uma leitura diferente. Ele sugere que primeira aqui pode indicar a categoria ou tipo da ressurreição. Seria a primeira no sentido de ser a ressurreição para a vida, em contraste com a segunda ressurreição, que seria para os ímpios, para o julgamento, ligada à segunda morte mencionada logo depois. Ah, então não seria a primeira na ordem cronológica absoluta, mas a primeira categoria de ressurreição. Exatamente. A primeira qualidade, digamos assim. E ele reforça isso com 1 Coríntios 15, 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, em grego, tagma, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Essa palavra tagma pode significar divisão, grupo, como um pelotão militar. Como assim, pelotões? Isso, sugere que a primeira ressurreição para a vida acontece em fases ou grupos distintos, Cristo primeiro, as primícias, depois a igreja, talvez pré-tribe, na vinda dele para os seus, depois os santos da tribulação e do Antigo Testamento na sua vinda com os seus para reinar. Nossa, essa ideia de fases ou pelotões na ressurreição é uma forma bem interessante de conciliar os textos. Pois é. E o fato de Apocalipse 20 focar nos mártires da tribulação e não mencionar a ressurreição da igreja seria, de novo, um argumento do silêncio. Não mencionaram prova que não aconteceu antes. Entendido. Certo. O último argumento que Pentecoste sinaliza. A parábola do trigo e do joio, lá em Mateus 13. Jesus diz que, na colheita, no fim dos tempos, os anjos devem ajuntar primeiro o joio, os ímpios, para queimar, e depois recolher o trigo, os justos, no celeiro. Essa sequência é o ponto. Exato. Os pós-tribulacionistas veem aqui uma sequência clara. Julgamento dos maus primeiro, depois salvação dos bons. Se a igreja, o trigo, fosse arrebatada antes da tribulação, isso pareceria violar a ordem que Jesus descreveu. Como Pentecoste responde a isso? Ele reconhece que parece uma dificuldade se o trigo for identificado exclusivamente com a igreja a ser arrebatada. Mas ele sugere que o foco principal da parábola talvez não seja exatamente a cronologia do arrebatamento em si. E qual seria o foco, então? Talvez seja descrever a realidade do reino dos céus na era atual. Essa convivência inevitável entre o bem, os filhos do reino,
e o mal, os filhos do maligno, no mundo, até a separação final. A mistura que existe hoje. Isso. Nessa perspectiva, o fim da era, que coincide com o fim da tribulação, envolve sim o julgamento dos ímpios, o joio sendo ajuntado para o fogo, e logo em seguida a entrada dos justos que restaram na terra, o trigo, no reino milenar, o celeiro. Então a sequência, joio primeiro, trigo depois, se cumpriria no final da tribulação, na separação ali na terra. Exatamente. Isso se encaixaria na parábola, mas descreveria a separação final na terra no fim da tribulação. Não impediria que a igreja, que seria uma parte do trigo total, já tivesse sido recolhida antes desse julgamento final lá no campo, o mundo. Entendi. A parábola não seria primariamente sobre o arrebatamento da igreja para fora do mundo, mas sobre a separação dentro do mundo no final. É uma possibilidade interpretativa que ele levanta. Ufa! Que análise, hein? Realmente muito detalhada. Vimos que, segundo o Pentecoste, a visão pós-tribulacionista se apoia bastante em reinterpretações de textos-chave e fundamentalmente na rejeição daquelas distinções que o pré-tribulacionismo considera essenciais. Israel versus igreja, arrebatamento versus segunda vinda, tribulação geral versus tribulação com T maiúsculo. Exato. E ele apresenta contra-argumentos fortes baseados na iminência, na história da doutrina e em interpretações alternativas de Daniel 9, da ressurreição, da parábola do trigo. É um quebra-cabeça teológico bem complexo. Com certeza. E percebe como um tema central volta o tempo todo em quase todos os argumentos. A questão da distinção ou a falta dela entre Israel e a igreja. É verdade. Isso permeia tudo. E conhecer ou negar essa distinção parece ser o grande divisor de águas que leva a caminhos interpretativos tão diferentes sobre o fim dos tempos. Quase todas as outras peças do quebra-cabeça parecem se encaixar a partir dessa decisão inicial, sabe? Nossa, é verdade. Uma única premissa que muda toda a leitura do cenário. Impressionante. E isso talvez deixe uma reflexão interessante para a gente, né? O quanto a nossa compreensão do plano geral de Deus, aquele que envolve tanto Israel quanto a igreja, acaba moldando a nossa visão sobre a ordem e o tempo desses eventos finais. Não é só ler versículos isolados, mas tentar enxergar o quadro completo que Deus está pintando na história. Algo para continuar pensando com certeza. Excelente ponto para a gente encerrar essa exploração de hoje. Foi denso, mas muito esclarecedor. Continuaremos nossa análise na próxima vez. Que Deus abençoe a todos.